Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Serri para proceder à leitura da sessão anterior. Ata da 39ª sessão extraordinária, em 5 de junho de 2007. Presidência do senhor vereador Aloysio Freitas, primeiro vice-presidente, no exercício da presidência, às 18h35, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Átila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Eleomar Coelho, Jerominho, Lilian Sá, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Márcio Pacheco, Nadim do Rio das Pedras, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Pedro Porfírio, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rubens Andrade, S. Ferraz, Stefânia Tessian e Teresa Berger, 25, assume a presidência o senhor vereador Aloysio Freitas. Encerra-se a sessão às 19h40. Lida e aprovada a ata. Passa a ser o grande expediente. Não, tem alguém inscrito? Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Dou por aberta a sessão. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento autoria, vereador Wilson Leite Passos. Requer a mesa diretora da forma regimental, o arquivamento definitivo do projeto de resolução 7689. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da autoria, vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da forma regimental. Seja cancelado o requerimento número 2083 de 2007. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do vereador Roberto Monteiro. Requer a mesa diretora da forma regimental. Concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano, Adjan Garrido Madreuga, secretário nacional de esporte de alto rendimento e ex-nadador. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria, o vereador Luiz André Deco. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Jair Ventura Filho. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Pedro Porfírio. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor José Gomes Temporão, médico e ministro da Saúde. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereadora Silvia Pontes. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão da área de mérito esportivo pan-americano ao técnico de futebol Renato Portaluppi. Renato Gaúcho. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereadora Silvia Pontes. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao padre Sérgio Luiz e Silva. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas mérito esportivo pan-americano ao atleta de voleibol José Carlos Tames Moura. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão de medalhas mérito do Pedro Ernesto ao doutor Elias Morgado Miguel. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria. Cadê a água? Vereador Roberto Monteiro. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Mário João Piragibe Miguel, advogado. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Adilson Pires. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto
ao excelentíssimo senhor Jorge Luiz Matos de Oliveira, Tenente Coronel Bombeiro Militar. Vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora. Manda pegar ali, forma regimental. Concessão de medalha mérito esportivo pan-americano ao atleta Eduardo Pires Rodrigues. Vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora, forma regimental. Concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Aloysio de Souza. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano, nadadora Branca Feres. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano, a nadadora Lara Teixeira. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN, a senhora Tatiana Figueiredo. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN, a nadadora Beatriz Feres. Requerimento, autoria, vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental. A concessão da medalha do PAN, a senhora Luciana Rodrigues. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Jerominho. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN ao Major Rui Gustavo Vitória Batista. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN ao Dr. Arthur Jordi Macedo. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN ao jogador de futebol profissional e auxiliar técnico José Nardo de Barros da Silva. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão do conjunto de medalhas do PAN ao secretário de Estado de Governo, Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria do vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN à Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa de sua presidente, Andréa Ferreira João. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN à equipe Master de Ginástica Rítmica no Brasil. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN. Refazendo a fala. Medalha de mérito Pedro Ernesto, a senhora Helena Ávila Teixeira. Artista plástica e restauradora. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria do vereador Nadim de Rio das Pedras. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN ao maratonista Valmir de Andrade. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora de forma regimental. Concessão da medalha do PAN ao técnico de voleibol Sami Melinski. Vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento,
Autoria, vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora mental, concessão da medalha do PAN a Bernardo Marcelo Kellner. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora mental, concessão da medalha do PAN ao atleta Flávio Kellner. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Roberto Monteiro. Requer a mesa diretora mental, concessão da medalha do PAN a Carlos Robson Grace. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Luiz André Deco. Requer a mesa diretora mental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Rodinei Barbosa Teixeira, sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora mental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao arquiteto e urbanista Davi Cardeman. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa a ser ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PLC número 20/2006, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que condiciona a aprovação e licenciamento de novos projetos de edificações de uso misto, comercial e de serviços, a previsão do uso de hidrometria por unidade. A matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta. Terminais liberados. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votantes de 18 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria votará em votação. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 85 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, que tornam obrigatórios exames médicos para detectar precocemente doenças, principalmente aquelas que exijam restrições alimentares em todos os alunos das escolas de ensino fundamental no município do Rio de Janeiro. Em votação, os terminais já estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Presentes votando 6 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para hoje, às 18h05, para a arguição do senhor vereador Ivan Moreira, nos termos do artigo 333 do Regimento Interno, em face da indicação de Sua Excelência para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município, decorrente da aposentadoria compulsória do conselheiro Sérgio Cabral. Está encerrada a sessão.
Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário. Se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, resistam presença, por favor. A sessão extraordinária de hoje, convocada para apreciação da proposta de indicação do senhor Ivan Moreira, em primeira discussão, para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município, na vaga deixada pela aposentadoria do conselheiro Sérgio Cabral, compreenderá duas partes distintas, em conformidade com o artigo 333 do Regimento Interno desta Casa de Leis. A primeira parte consistirá na arguição do senhor vereador Ivan Moreira. Para isso, Sua Excelência disporá de até 60 minutos para discorrer sobre a sua indicação para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município, na forma do artigo 338 do Regimento Interno, adequada à orientação prescrita ao final do artigo 333. Fim da explanação, os senhores vereadores poderão usar a palavra por 5 minutos, sem a parte, como arguidores do Sua Excelência vereador Ivan Moreira, que responderá a cada um dos interpelantes no mesmo tempo que lhes foram destinados, também sem a parte. Concluída essa fase, passar-se-á imediatamente a discussão do projeto de decreto legislativo número 193 de 2007, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, de indicação do senhor Ivan Moreira ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município. Logo após a votação do respectivo projeto de decreto legislativo, observado o quórum de maioria absoluta previsto no artigo 334, inciso 2º do Regimento Interno. Com a palavra, Sua Excelência vereador Ivan Moreira, que dispõe de até 60 minutos para falar sobre a sua indicação para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município. Senhor presidente, vereador Aloysio Freitas, digníssimas e digníssimos senhores vereadores, servidores, todas as pessoas presentes que estão nos abrilhantando esta tarde, queria dizer que serei breve, até em vista de duas solenidades que ainda no dia de hoje teremos, em respeito aos homenageados, bem como aos vereadores autores das propostas. Preliminarmente, agradecer aos eminentes vereadores Stepan Ercecian, Dr. Carlos Eduardo, Rogério Bittar, Lilian Sá, Nereide Pedregal, Leila do Flamengo, Andréa Gouveia Vieira, Eliomar Coelho, Charbel Zaib, Dr. Carlos Bolsonaro, Luiz Carlos Ramos, Chiquinho Brazão, Guaraná, Jerominho, Jorge Felipe, João Cabral, Patrícia Amorim, Aspásia Camargo, Adilson Pires, Lucinha, Sami Jorge, Pedro Porfírio, Márcio Pacheco, Renato Moura, Verônica Costa, Tereza Berg, Roberto Monteiro, Jorge Pereira, Dr. Nelson Ferreira, Dr. Jairinho, Rubens Andrade, Argemiro Pimentel, Theo Silva, Cristiane Brasil, Cláudio Cavalcante. Mencionei o vereador Sami Jorge. Bem como ao vereador Wilson Leite Passos, que de forma bastante cortês encaminhou o seu apoiamento à nossa candidatura através de ofício publicado no diário desta casa. Dizer, breve relato em relação à nossa atuação
junto aqui à Câmara. Mas antes de fazer essa consideração, queria agradecer de forma até bastante emocionada o apoio que tive do vereador Cláudio Cavalcante, que acamado estava, né, se recuperando de uma cirurgia que não podia praticamente andar, estava de cadeira de rodas, mas que esteve aqui nesta casa para que pudesse nos dar o apoio e indicação ao TCM. Muito obrigado, vereador Cláudio Cavalcante. A nossa indicação para o Tribunal de Contas, ela, de certa forma, nos traz alegria, nos traz honra, mas, por outro lado, ao assumir naquela Corte de Contas, terei alegrias, mas também terei muitas tristezas. Em vista de estarmos aqui nesta Casa de Leis, pelo 4º mandato, alguns vereadores iniciaram o primeiro mandato comigo, outros já não estão. Uma casa que, por ser até o dia hoje dos namorados, é a grande namorada de todos, né? Uma casa que tivemos a honra de presidirmos uma comissão tão importante que é de orçamento, finanças, orçamento, fiscalização financeira. Uma casa que tivemos a honra de, por 5 anos consecutivos, presidirmos a Comissão de Defesa do Consumidor. Uma casa que tivemos a honra de participarmos, integrando a Comissão de Justiça, dentre outras. Tivemos a felicidade de, por 2 biênios consecutivos, ter estado à frente da primeira secretaria da Câmara Municipal do Rio, tocando toda a parte administrativa, que podemos considerar foi um marco para esta casa, a partir daquele momento, em vista não somente do trabalho legislativo que desenvolvemos, mas acerca do que podemos fazer pela casa e pelos servidores. E isto, com certeza absoluta, nos consolidou, nos alicerçou para que pudéssemos, no ano seguinte, concorrermos à presidência desta Casa de Leis. Naquela oportunidade, embora tivéssemos tido alguns votos contrários, mas fomos candidato único. A mesmíssima coisa ocorreu no ano seguinte, ou seja, no início deste ano, conseguimos, de forma unânime, sermos galgados, mais uma vez, a presidência da Casa. Isso, claro, um reconhecimento que todas as senhoras e senhores vereadores demonstravam naquele momento. Um reconhecimento de que algo vinha sendo feito, né, para que pudéssemos efetivamente termos um legislativo forte, sobretudo, independentemente de pertencermos ao partido do governo. Mas, conforme pensamos e procuramos agir, devemos, sobretudo, defendermos a nossa instituição. Devemos, sobretudo, fortalecermos a nossa instituição. Devemos, sobretudo, valorizarmos os nossos colegas, os vereadores, quer através do trabalho legislativo dentro da Câmara, quer através
da infraestrutura para que os vereadores e as vereadoras possam desempenhar suas atividades extra-Câmara, ou seja, através das comissões permanentes da Casa. E isso, com certeza absoluta, eu acho que nós conseguimos, durante este período passado, nós fazermos. Independentemente das divergências entre os vereadores, de bancadas, partidos, de ideologias, nós, de credos, nós conseguimos tentar dar um tratamento equânime a todos os senhores vereadores, independentemente se aquele ou esse vereador era membro de um partido com 14 ou 15 membros, ou sendo ele o único representante do seu partido. Isso, em nenhuma casa legislativa, como todos os senhores sabem, né? O vereador que está praticamente isolado ali, tal, que representa um partido pequeno, dificilmente ele consegue prosperar em relação ao trabalho legislativo. Ele não consegue caminhar, ele tem a sua desenvoltura parlamentar cerceada, porque ele não pode participar de CPIs, ele não pode propor CPIs, ele não pode participar, nem, né, pode participar até pode, nas comissões permanentes, simplesmente como vogal, jamais presidiria, né, como hoje vemos, vários vereadores que são de um único partido, representante de um único partido, único de um partido, presidindo comissões fortes e importantes na casa. E isso realmente nos dá uma certa tranquilidade. Tivemos vários embates com o senhor prefeito, embates nunca do lado pessoal, mas embates em relação à defesa da instituição, à defesa da casa, à defesa dos vereadores, à defesa dos projetos dos vereadores, das leis dos senhores vereadores. Então, embora esse processo ainda vai se consolidar daqui, conforme a entendimento, né, trazido pelo próprio líder do governo, que o prefeito não se importaria em fazer, logo possível, a nossa homologação ao TCM, mas nós precisamos, eu não quero sair da casa sem que, até que o processo, né, de substituição na presidência, o novo presidente, possa efetivamente se dar, esse período de transição, se dar com a maior tranquilidade possível. Agora há pouco mesmo estava numa reunião com diversos vereadores, na qual eu alertava sobre esses casos, né, sobre o prazo. Muitos vereadores estavam entendendo de que, a partir do momento, né, que houvesse hoje a votação da indicação, automaticamente, ou quase que automaticamente, tão logo o senhor prefeito assinasse a homologação, a indicação, eu me afastaria. Não, muito pelo contrário. A gente pretende, pelo menos, tentar deixar a casa saneada, né, ver o que for de melhor para a casa, a nível de que possamos manter, né, sobretudo, a independência do nosso poder, sobretudo, uma Câmara forte, né? Então, a gente pretende participar ainda nesse período de transição, até para poder conversar. Tem muitos vereadores com condições de exercer a presidência. Então, eu acho que a casa tem que pegar e tentar se alinhar e se aliar
ao melhor nome, para que possamos não termos uma Câmara Municipal que seja subserviente a quem quer que seja. Não a este prefeito, mas aos outros prefeitos que vierem, né, a ocupar a prefeitura da cidade. Então, sobretudo, esta é uma grande preocupação nossa. Devemos termos a consciência, né, que precisamos ter um legislativo forte, um legislativo autônomo e independente. Não é? Eu, como já disse, pertenço ao partido do prefeito. Eu caminho com o prefeito em relação às questões de governo, mas eu não posso caminhar quando a casa é vilipendiada, quando a casa é agredida, quando a casa ela sofre danos por parte de quem quer que seja. Aí nós temos que reagir. Então, o procedimento nosso tem sido esse. Eu espero, com certeza absoluta, de que o próximo presidente ele consiga vir, né, consiga proceder desta forma que eu acho que a grande maioria, a totalidade dos vereadores, né, com certeza absoluta. O vereador Paulo Serri é o líder do governo, é o líder do nosso partido, mas sabe que para que o vereador seja prestigiado, seja forte, tem que ter uma Câmara forte, tem que ter um poder legislativo forte. Senão, nós não conseguimos desenvolver na plenitude o mandato que nos foi outorgado. Quero esclarecer e, de certa forma, até eu agradeci os vereadores que nos indicaram, mas quero, sobretudo, também esclarecer aos vereadores, muitos dos quais pertencentes ao partido do governo ou aliados ao governo, e que não foram procurados por mim. Eu não evitei procurá-los para que pudessem também nos apoiar na indicação, para que fosse evitado constrangimentos. Nós temos hoje na casa 4 ou 5 parece, 5 vereadores do meu partido que estão na suplência. Então seria, no mínimo, deselegante eu ir procurar essas pessoas para que eles pudessem, né, pessoas que eu tenho o melhor contato possível, mas eu não poderia deixar essas pessoas, como dizemos na linguagem mais vulgar, de saia justa. Então, eu não poderia e não faria nunca, né, uma situação dessa. O nome do vereador Paulo Serri, na primeira publicação, saiu um erro nosso, um erro do pessoal na digitação do nome, que foi confundido com o vereador Charbel, mas em momento algum eu quis colocar os vereadores numa saia justa. Fui até repreendido pelo vereador Wilson Leite Passo, que falou: Ivan, eu pertenço ao partido, mas eu sou independente. E vou te mandar um ofício para que você publique, porque eu quero que o meu nome conste. Né, vereador Wilson, e naquele mesmo momento, pelo telefone, eu falei: vereador Wilson, eu não queria constranger absolutamente ninguém. Embora alguns vereadores, né, da nossa bancada, do nosso partido, naquele primeiro momento, né, eles se dispuseram, né, a nos indicar, a nos apoiar. Então, eu quero agradecer também a esses vereadores que, mesmo não tendo assinado, eu sei que, com certeza absoluta, se eu tivesse chegado e pedido o apoio, com certeza absoluta, esses vereadores teriam, sem hesitação, nos apoiado. Mas eu não, volto a ressaltar, não quis deixar ninguém de saia justa. Dizer que o meu nome, ao ser aprovado, estaremos indo para uma Corte de Contas que tem sido amiga e que tem sido parceira da Câmara Municipal. Muitas das decisões daquela Corte,
muitas vezes nos contrariam. Recentemente, através de uma ou duas CPIs, fomos contrariados, né? Mas a casa, às vezes, também contraria outras instituições, né? E, com certeza absoluta, eu conseguindo assumir no TCM, cargo de conselheiro, a Câmara, com certeza, terá um braço avançado naquela corte, com certeza absoluta. Estarei sempre ao inteiro dispor dos vereadores para que, como já vem sendo feito num volume bastante grandioso, a questão das informações que os vereadores têm solicitado ao Tribunal de Contas, através de requerimentos de informações, através de diligências, né, para que aquela corte possa proceder no anseio de melhormente engrandecer e ajudar no desempenho, né, dos senhores vereadores, do trabalho legislativo do vereador. Então, o Tribunal de Contas, ele tem sido, como já disse, amigo e parceiro. Muitas das vezes não tem atendido os nossos pleitos? Tem. Mas, por outro lado, pelo menos nos responde. Pelo menos, através de ofícios e de expedientes, eles dizem não. Para mim, a pior falha que existe é a omissão. Nós não podemos compactuar com a omissão, né? Nós temos problemas sérios de requerimentos e informações, vereadores aí que têm 6, 8 meses para que um requerimento, quando é respondido, possa ser encaminhado à casa. Então, é melhor que se pronuncie, mesmo dizendo não, né? Porque a omissão é uma falta gravíssima. Eu considero desta forma. Então, pessoal, eu acho que nós, através do Tribunal de Contas, teremos condições de um controle externo, né? Claro, com a ajuda de especialistas em direito público, com a ajuda de técnicos daquela corte, ou técnicos que poderão ir nos socorrer, vamos tentar desempenhar o melhor possível, né? Assim foi feito aqui na Câmara. A nossa administração é uma administração que temos, pelo menos, a aprovação da grande maioria? Temos. Mas isso não se dá ao fato do Ivan ser o presidente, do Ramos ser o primeiro secretário, né, da vereadora pastora Márcia, do Ferraz, do Aloysio. Não. Do Stepan, do Jairinho. Não. Se dá ao fato de que sempre nos preocupamos em relação à espinha dorsal da Câmara. Tem situações que nós não podemos, por mais que gostemos de um cabo eleitoral, de um amigo, de um parente, de um filho, de um pai, de um irmão, mas tem situações que nós não podemos alterar. Nós temos que ver o lado técnico da pessoa. Se a pessoa é preparada para aquilo, nós temos que alojá-la ali. Se não for, não adianta, né? Então, eu acho que até o grande sucesso da nossa administração advém disso, né? Procuramos prestigiar os servidores da casa, sobretudo, porque são pessoas que estão aí há 20, 30 anos. Os vereadores são passageiros. Eu estou um pouquinho mais, outros menos, outros mais do que eu, o caso do Wilson, do Eliomar, do Sam, do Pereira. Quer dizer, mas nós passamos. Os servidores ficam, são efetivos, né? Então, eu acho que o segredo, isso vale até para o próximo presidente, o segredo de uma boa ou de uma grande administração é esse. É não nos preocuparmos em colocarmos em pontos-chave, né, em cargos-chave da casa, pessoas que não se adequem àquele setor. Pessoas que não tenham competência
para aquela atividade, e sim por ser amigo, ser parente, ser vizinho, ou indicação de quem quer que seja. Então, eu acho que toda e qualquer indicação é muito bem-vinda. Nós, aqui na administração, temos indicações de vários vereadores, né, até de próprios servidores, mas, sobretudo, a avaliação para que este servidor, esta pessoa que vai dirigir aquele setor, ela realmente se adeque àquela questão. Então, eu acho que não podemos fugir disso, a nível de administração. Como não podemos fugir de termos o legislativo forte, não é? O legislativo que não seja subserviente de quem quer que seja. Nós temos, sobretudo, né, de defendermos, temos o dever de defendermos a nossa instituição. Eu acho que a Câmara ganhou muito no total, colegiado, né, e eu espero, com certeza absoluta, ser um braço avançado, volto a ressaltar, naquela Corte de Contas, para que as senhoras e os senhores vereadores possam, a qualquer momento, nos solicitar o comparecimento nesta casa, que possam ir nos visitar para dirimir quaisquer dúvidas. Isto é o que pretendemos. E, sobretudo, quero agradecer mais uma vez aí a todos os servidores da casa que até o presente momento, né, não nos faltaram. Né? Dizer que a vereadora Tereza Berg está aqui me olhando em vista da solenidade que terá daqui a pouquinho. Assim sendo, eu estou aqui aberto aí para os senhores vereadores, as vereadoras possam solicitar qualquer informação, né, sobre essa arguição, pedir a juntada ao presidente Aloysio Freitas da certidão do 7º ofício de registro de distribuição em relação a protestos, certidão negativa, que ficou faltando, né, quando da apresentação das outras certidões, certidões cíveis, criminais, Justiça Federal, em relação ao meu nome. Então, peço a juntada também desta certidão do 7º ofício de protesto de títulos. Muito obrigado, vereadores, obrigado a todos. A presidência irá conceder a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer perguntas ou considerações ao senhor vereador Ivan Moreira. O primeiro vereador inscrito é o nobre vereador Guaraná, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor vereador presidente dessa casa, vereador Ivan Moreira, na verdade, eu faço uso da palavra não para fazer qualquer questionamento, mas para ressaltar o quanto que essa casa conseguiu crescer sob a presidência de Vossa Excelência e o quanto que nós conseguimos avançar, o quanto de independência que o Poder Legislativo ele precisa ter e conseguiu ter sob a presidência de Vossa Excelência nessa casa, e a responsabilidade que se tem ainda nesse processo, como bem falou Vossa Excelência, nesse processo de sucessão aqui dentro. A casa para continuar nesse rumo certo, que muitas vezes eu falo não é um rumo de conflito com o Poder Executivo, mas um rumo de autoafirmação. Essa casa conseguiu se afirmar, sendo Vossa Excelência um vereador do partido do prefeito, do partido do chefe do Poder Executivo. E conseguiu se afirmar porque cada vereador conseguiu, sob a presidência de Vossa Excelência, ter o seu espaço, né? Como uma casa legislativa que consegue ter o privilégio de ter uma Patrícia Amorim participando dessa casa, poderia abrir mão de tê-la na comissão de esporte, de tê-la com toda a infraestrutura para poder fazer o seu trabalho. Eu acho que no Brasil nenhuma outra casa legislativa tem
esse tipo de oportunidade. Uso a Patrícia para exemplificar o caso de todos os outros vereadores. E isso só foi possível, efetivamente, pelo processo que Vossa Excelência conduziu nesses mandatos sucessivos aqui na presidência. Então, fica essa responsabilidade da condução desse processo. Mas não só isso. Existe uma responsabilidade grande também desse novo desafio que está sendo assumido. Ir para o Tribunal de Contas do município, muitas pessoas olham ali o lado bom, mas é um desafio grande e um trabalho grande de estar auxiliando aqui o Poder Legislativo a fiscalizar o Poder Executivo. E a gente sabe que o Poder Executivo é um mundo, são mais de 140 mil funcionários, cada um tomando suas decisões, suas ações. Às vezes nem tudo depende do chefe do Poder Executivo, você tem milhares de ordenadores de despesa, então é um trabalho árduo que certamente o tribunal vai conseguir fazer, contando com a experiência acumulada durante uma vida de serviço pela cidade do Rio de Janeiro. E, mais do que isso, assumir a cadeira do conselheiro Sérgio Cabral. Não é uma tarefa fácil, é uma pessoa reconhecida aí no Brasil inteiro, não só pela competência, pela idoneidade, uma pessoa que passou por essa casa aqui, mas certamente uma responsabilidade muito grande estar substituindo o conselheiro Sérgio Cabral. Então, uso minha fala aqui para desejar sorte, pedir bastante empenho, continuar sendo como Vossa Excelência tem sido na presidência dessa casa aqui, pedir para continuar nos auxiliando aqui na Câmara de Vereadores, afinal, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar, talvez bastante mais técnico, sem os calores e as paixões da política que se tem aqui, mas onde é necessário toda essa gama de experiências que os cargos que Vossa Excelência ocupou te testaram e você passou com nota 10. Então, meus parabéns, ficam esses pedidos e fica também o muito obrigado por tudo que fez por essa Casa de Leis. Agradeço pela população carioca. Obrigado, Ivan. Obrigado, vereador. Obrigado. Vereador Ivan Moreira, quer responder? Próximo vereador inscrito, a vereadora Leila do Flamengo. Obrigado. Querido amigo Ivan Moreira, eu não vou inquiri-lo em nada, quero apenas agradecer essa amizade que nós estamos juntos há 15 anos, tomamos posse juntos em 1º de janeiro de 93, a Luísio também e tantos outros colegas, e dizer que tem sido muito boa a convivência, e para mim foi muita honra ter sido sua vice-presidente durante 2 anos, pela confiança depositada, e isso foi muito importante para mim. E lhe desejar toda a sorte, você é uma pessoa altamente competente, preparada. Durante o período da vice-presidência, eu tomei conhecimento do prestígio enorme que o vereador Ivan Moreira tem com o Poder Judiciário e outras esferas, que isso também tinha o nosso ex-presidente, sempre muito querido, vereador Sami Jorge, que foi uma pessoa muito importante nesta casa. Então, Ivan, nós estamos saudosos, estamos com pena de você sair, nós estamos perdendo esse presidente que tão ativo, tão defensor da casa, mas ao mesmo tempo nós ficamos contentes que você, ainda na sua juventude, ainda vai trabalhar muito pelos interesses da cidade do Rio de Janeiro e vai nos dar um apoio da maior importância. Nosso querido ex-colega, vereador, hoje conselheiro Sérgio Cabral, merecidamente vem tendo esse prestígio alcançado pela sua vida digna. Então, boa sorte,
que Deus o proteja e esteja sempre conosco. Um beijo no coração. Muito obrigado, vereadora. As palavras carinhosas, não tão justas. Próximo vereadora inscrita, vereadora Lilian Sá. Muito boa tarde, nobres senhores vereadores, presidente desta sessão, Aloysio Freitas. Eu me sinto muito feliz, Ivan, de poder prestigiá-lo nesta tarde, porque você sempre foi parceiro nosso, parceiro das vereadoras desta casa. Você sempre valorizou o trabalho da mulher política nesta casa. E eu faço jus às minhas palavras, porque numa casa no qual tem a maioria são homens, você sempre nos prestigiou, sempre teve carinho, atenção em nos ouvir. Assim como o nobre vereador Sami Jorge, foi um desafio muito grande depois do summit, há tantos anos à frente da presidência desta casa, você vir e assumir o cargo dele, e com tanta competência, com tanto carinho com os vereadores, você demonstrou que se pode legislar sem atropelar ninguém. E você trabalhou muito por esta casa, as reformas que foram feitas aqui, o trabalho das comissões, você valorizou as comissões desta casa, inclusive as comissões de defesa do consumidor, da criança e adolescente, que você nos fortaleceu. Hoje nós temos uma Kombi para atender as crianças nas ruas, que nós podemos sair e mostrar que a Câmara de Vereadores tem um trabalho sério para a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós ficamos tristes, acho que está todo mundo triste, a maioria dos vereadores, com a sua saída. Mas também estamos felizes de saber que você também vai enfrentar um desafio muito grande, que é sentar na cadeira, como disse o vereador Guaraná, Sérgio Cabral. E eu sei que, assim como você substituiu o Sami aqui, você também vai fazer um bom trabalho lá, porque você tem competência, tem carisma para fazer esse trabalho. É chato porque nós vamos sentir saudade de você, mas sabemos que você vai estar lá fazendo um trabalho bonito como você fez aqui. Você valorizou os servidores da casa. Eu acredito que vai ter muitos servidores aqui chorando na sua saída, e nós não temos palavras para te agradecer. Muito obrigado pelo carinho que você teve conosco, em relação ao nosso trabalho com a criança e adolescente nesta casa, e em nome de muitos vereadores e das mulheres parlamentares desta casa. Eu te agradeço, boa sorte, que o Senhor Jesus continue te iluminando e que você seja a luz naquele lugar. E lute lá para que uma mulher também assuma uma cadeira lá. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Lília. Próxima vereadora inscrita, vereadora pastora Márcia Teixeira. Senhor presidente, queridos vereadores, eu, apesar de não ser coautora, fazer parte, de ser coautora desse projeto de indicação como conselheiro do Tribunal de Contas, porque eu estava representando a Câmara Municipal num seminário de gestão pública municipal em Funchal, e eu tive esse privilégio muito grande, uma honra muito grande, de poder representar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro como segunda vice-presidente. Eu estou aqui apoiando com muito prazer, com muita honra, apoiando a indicação para esse cargo merecido, e agradecer pelo seu apoio no meu primeiro mandato, que eu estive aprendendo muito com você, você tem me apoiado muito, e peço a Deus para que Deus te oriente, te abençoe muito naquele lugar, continuando, fazendo um trabalho de continuidade, como você começou aqui, no Tribunal de Contas, em favor do povo, em favor do cidadão carioca.
e pode contar sempre comigo, você sabe disso, né? E eu estou aqui para aprovar, para te apoiar e agradecendo também pelos vereadores aí, pelo carinho e por essa oportunidade muito linda que eu estou tendo de participar da mesa diretora. Que Deus te abençoe muitíssimo. Muito obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito é o novo vereador Stepano Assassino. Senhor presidente dessa sessão, vereadora Luiz Freitas, vereador e presidente Ivan Moreira, senhoras e senhores vereadores. Ontem eu estava assistindo um filme na televisão que se passava na África do Sul, em minha terra, chamava-se o filme, e onde um negro jornalista americano ia até a África do Sul e começava a desvendar todo o massacre que o povo negro, torturado, assassinado, tinha enfrentado aquela situação terrível, né? E começava uma série de reportagens chamando a atenção do mundo sobre aquele massacre. Um personagem especial me chamou muita atenção, que era exatamente um caseiro de uma fazenda, que vai fazer um depoimento onde ele narra as violências sofridas pela polícia da África do Sul naquela ocasião, e ele diz que o policial bateu na sua porta, entrou e sem que ele conseguisse entender, foi até o quintal e destruiu 5 árvores que ele plantou desde a semente. E o que ele queria saber naquele momento no tribunal era qual a razão, por que razão aquela polícia tinha batido nele, por que tinham quebrado as árvores. E ele não obteve resposta na cena do filme. Em seguida ele diz para o jornalista, dando para ele uma bengala de presente, ele diz que nós somos todos unidos cosmicamente, que o grande mal da humanidade é achar que somos seres separados uns dos outros. E então ele argumentava que ele se preocupava com aquele policial que bateu nele, que quebrou as árvores, porque ao fazer o mal a ele, o policial também estava fazendo mal a si próprio. Que todas as vezes que se faz o bem para alguém, você está irradiando essa felicidade para todos os seres humanos vivos. Mas quando você pratica o mal, você também está transmitindo esta maldade para si próprio e para os outros. Eu faço essa comparação porque, por incrível que pareça, nesse momento, Vossa Excelência vai deixar a presidência da Câmara para ser auxiliar dessa casa, tendo em vista que o Tribunal de Contas do município é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, da Câmara dos Vereadores. Existe no imaginário popular, e muitas pessoas veem o Tribunal de Contas como um presente, uma dádiva, uma aposentadoria precoce, como alguém que quisesse, depois de ter passado pela vida pública, ganhar um cargo no tribunal, como se fosse uma aposentadoria de luxo. Existe a desconfiança no imaginário que, sendo o Tribunal de Contas um órgão auxiliar e fiscalizador, também auxiliar na fiscalização das contas do governo, etc., como é que pode existir essa contradição se o prefeito nomeia alguém que vai fiscalizar as suas contas depois? Como é que a Câmara dos Vereadores também indica? Existem sempre, não com o Tribunal de Contas do município, com os tribunais de contas, não? Existe ainda muita distorção que são muitas vezes jogadas para a opinião pública e faz, ao invés de esclarecer, confundir a própria essência desse tribunal e desses órgãos. Como existem leviandades, como as recentemente publicadas, através de um instituto que eu tenho a maior admiração, que é o do Transparência Brasil, que faz um trabalho interessante sobre a transparência da coisa pública no país, mas que responsavelmente joga dados sem o menor aprofundamento e os jornais conseguem, também sem averiguar coisa nenhuma,
publicar manchetes como essa. Cada vereador custa 5.900.000 por ano aos cariocas. Eu acho sempre isso muito perigoso quando se quer jogar as instituições. E essas instituições não são absolutamente, não são passíveis de erros e de má conduta, etc. Não. Mas é muito perigoso quando você, para a democracia, quando você começa a jogar aleatoriamente uma cortina de desconfiança em todos os órgãos. Por isso, senhor presidente, eu quero reafirmar que, ao exigir do Tribunal de Contas, como órgão auxiliar dessa casa, sempre e a toda hora, a presteza do serviço que não nos tem faltado, de informações e de auxílio, mas quando nós exigimos que um Tribunal de Contas seja mais contundente nas suas ações, nós não podemos fazer isso com o Tribunal sem exigir de nós mesmos uma Câmara forte, atuante, séria, competente e honesta nos seus trabalhos. Quem faz o Tribunal de Contas é a Câmara dos Vereadores e vice-versa. O Tribunal tem muito, como órgão auxiliar dessa casa, a colaborar conosco. E eu tenho certeza absoluta, aqui não preciso repetir, os elogios, a sua gestão como presidente não são elogios à sua pessoa. Eu os considero, e em nome do PPS, do Partido Popular Socialista, faço questão de reafirmar, são elogios a comportamentos democráticos, comportamentos republicanos, de respeito aos poderes. E respeitando os poderes, Vossa Excelência respeitou a individualidade dos outros 49 vereadores. O que eu desejo é que Vossa Excelência leve para o Tribunal de Contas do município essa mesma transparência, essa mesma firmeza absoluta em respeito às instituições, à democracia e, principalmente, ao principal interessado de tudo isso, que é o povo da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, vereador Estapão. Próximo vereador inscrito, vereador Wilson Leite Passos. Dispõe de 5 minutos, vereador. Caninho. Senhor presidente, senhores vereadores, esta é uma boa oportunidade para se praticar um ato de justiça. No caso, em relação ao digníssimo vereador Ivan Moreira, presidente desta casa. Estou nesta casa desde 1955. Vi passarem numerosos presidentes, assisti espetáculos os mais variados, uns tantos dignificantes, outros que fizeram Rui Barbosa curvar-se mais ainda, envergonhado. E em todos esses episódios fica a lembrança dos nomes dos que deles participaram. Quantos presidentes? Nem todos à altura da presidência desta casa, nem todos à altura de representarem o povo desta cidade. Alguns bons políticos, outros apenas aproveitadores da política. Alguns sacrificando-se pela sociedade, outros arrancando dela o que pudessem arrancar. Nisso, fiquei com uma certa autoridade para poder fazer um julgamento que espero seja honesto no referente a algumas das figuras, das personalidades que passaram por esta casa. Aqui tivemos presidentes do mais alto estofo, da melhor qualidade. Tivemos como presidente, e eu tive a aventura de fazer parte de sua mesa, Sami Jorge, que foi realmente um presidente altamente competente
e que deixou uma boa marca. Mas tivemos episódios também verdadeiramente degradantes, que tisnaram a imagem desta casa inúmeras vezes. Esta casa ficou cognominada de gaiola de ouro, não por desmandos da casa, e é preciso que isso se explique, mas sim pelo custo que houve à época de sua construção, pelo custo dessa construção. E, então, à época, cognominaram de gaiola de ouro, não por escândalos, mas pelo custo desse palácio que tem requintes de arte e que só deveria abrigar, como representantes do povo, pessoas à altura desses requintes de arte, pessoas de qualidade moral, intelectual e, sobretudo, de espírito público. Não vou alongar-me. O presidente Ivan Moreira, nesse quadro de numerosos presidentes que conheci aqui, foi uma das boas exceções que tive a aventura de observar. Não consta qualquer ato de improbidade, não consta qualquer ato menos digno, não consta qualquer ato intempestivo que pudesse ofender a dignidade dos que fossem dignos ou que pudesse ofender os interesses da cidade, porque, ao que sei, jamais patrocinou iniciativas contrárias aos interesses da cidade. Por isso mesmo é muito importante a sua presença, espero, no Tribunal de Contas, que não é somente um organismo auxiliar da Câmara, mas também é, sobretudo, um poder fiscalizador. Tenho a certeza de que a presença de Ivan Moreira no Tribunal de Contas não possibilitará um escândalo ocorrido alguns anos atrás aqui, quando foi feita uma negociata das mais clamorosas, das chamadas cadeiras ergonômicas, que eu denunciei, ficando comprovado que tinha havido uma lesão violenta ao erário pela supervalorização desses equipamentos, de que se beneficiaram algumas pessoas, inclusive um determinado vereador, cujo nome não citarei, até em respeito ao fato de já estar falecido. Nessa ocasião, o Tribunal de Contas concluiu, pelas averiguações que tive a oportunidade de fazer, e confirmou que tinha havido aquele desvio imenso de recursos da Câmara em benefício de pessoas que nela trabalhavam, particularmente vereador. Isso não em um dia. No dia seguinte, por manobras políticas, o mesmo tribunal considerou essas pessoas idôneas, considerou que nada tinha havido de escandaloso ou de irregular, por pressões políticas. Esse foi um escândalo maior do que o havido aqui dentro, ou seja, o tribunal não cumprir com seu dever de zelar pela boa aplicação dos dinheiros públicos. Confio, melhor dizendo, tenho certeza que a presença de Ivan Moreira no Tribunal de Contas não possibilitará tais episódios e que ele será capaz de, sendo necessário, apontar, sim, o dedo àqueles que desvirtuaram as suas atividades, praticando atos ilícitos ou contrários à sociedade. Digo tudo isso, senhor presidente, com
autoridade, como já declarei, de quem está aqui desde 1955. Aqui está nas minhas mãos um documento que depois entregarei ao presidente Ivan, para que ele, se possível ainda, reinicie essa iniciativa que a antiga Câmara Municipal, naquela época, tinha. São os anais da Câmara Municipal. Este, por exemplo, é o anal de setembro de 1956. Aqui estão descritas todas as iniciativas, descritos todos os acontecimentos havidos nesse mês na Câmara. Todos os discursos, senhores vereadores, todas as suas iniciativas, projetos, todos os documentos importantes enviados à Câmara, tudo era publicado nos anais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tenho em minhas mãos um dos seus exemplares. Documento para ficar para a posteridade, para que os pósteros possam julgar das atividades da Câmara e do comportamento dos seus integrantes. Daqui a alguns instantes passarei as mãos do presidente Ivan para ver se ele ainda disporá de tempo para reiniciar a publicação dos anais da Câmara, que são a sua memória, são a memória histórica da Câmara. Era um trabalho magnífico, confeccionado por servidores da mais alta categoria técnica e moral. E digo isso Vereador, também, senhor presidente, porque há quem nesta Câmara diga que esta Câmara só existe há poucos anos. É uma terrível ignorância, não? Porque houve quem dissesse, por exemplo, um determinado funcionário, que eu não tenho 8 mandatos aqui, porque ele contou o tempo de restauração da Câmara depois que ela foi fechada. Para ele, a Câmara Municipal não existia antes, nunca existiu. O tipo da supina ignorância. Bem, mas então, para encerrar, além de fazer essas considerações e presentear o presidente Ivan com esse exemplar dos anais da Câmara, devo dizer, lembrando Cícero, que a respeitabilidade das pessoas não depende das rugas ou dos cabelos brancos. Depende, isto sim, do seu comportamento em toda a sua vida. E o comportamento do presidente Ivan tem sido até hoje exemplar, o que lhe assegura, pelo menos por parte das pessoas de bem, a respeitabilidade que ele merece. Não digo essas palavras graciosamente, elas estão apoiadas na realidade, e isso eu digo com uma grande satisfação e alegria, depois de haver assistido nesta casa espetáculos os mais deploráveis, mas que felizmente nestes últimos tempos não se tem verificado, sobretudo estando à frente da casa um homem da qualidade intelectual e moral do atual presidente Evo Morales. Obrigado, vereador Wilson Leite Palácio. Obrigado mesmo. Próximo vereador inscrito, nobre vereador, doutor Carlos Eduardo. Dispõe de 5 minutos. 2 minutos, presidente. Senhor presidente Aloysio Freitas, senhor conselheiro do Tribunal de Contas do município, vereador Ivan Moreira, senhoras e senhores companheiros dessa casa, venho aqui, nesse momento, senhor presidente, em meu nome e em nome da minha comissão, que é a Comissão de Saúde desta casa, agradecer ao presidente, vereador Ivan Moreira, por tudo que este homem fez no desenvolvimento da Comissão de Saúde desta casa. Hoje, somos referência no Brasil, em muitos estados, graças ao trabalho árduo, dioturnamente,
de segunda a segunda, 24 horas por dia, o que muito me orgulha. Mas Vossa Excelência, vereador Ivan Moreira, também deve se orgulhar, porque 90% de nosso sucesso deve-se à sua coragem, à sua luta e à sua neutralidade em relação ao que a Comissão de Saúde necessitou. Nada nos faltou, muito menos a sua presença. Lembro-me que no ano de 2005, lhe gerei um grande constrangimento ao ir, acompanhado de Vossa Excelência, ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Vossa Excelência era o prefeito na época. E Vossa Excelência teve a coragem e a hombridade necessária de homem público que é, de dizer que o Hospital Souza Aguiar encontrava-se em petição de miséria. Então, hoje, a Câmara, a população do Rio de Janeiro, eu especialmente, lastimo muito a sua ida, mas acredito que o Rio de Janeiro ganhará um grande conselheiro e, em meu nome, em nome dos vereadores que fazem parte desta comissão, em nome da população do Rio de Janeiro, agradecemos de coração a sua ajuda, a sua atuação nesses 2 anos e 6 meses, que nos deu tudo, coragem, força, energia, não nos faltou nada para que juntos continuemos a lutar pela melhoria da saúde pública do Rio de Janeiro. Muito obrigado, vereador Ivan Moreira, de coração. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o novo vereador S. Ferraz. Senhor presidente, meu nobre vereador Ivan Moreira, como dizer, já indo para o tribunal, mas com certeza, desde o primeiro momento em que eu fui assinar o apoio para o nobre vereador e para o Tribunal de Contas, eu disse ao vereador, essa casa está perdendo um grande homem, um grande vereador que com braços fortes conseguiu levar essa casa. Na legislatura passada, ela foi consagrada como uma das melhores câmaras do Brasil. Ultrapassamos São Paulo, que é uma grande cidade. E hoje eu digo, e peço ao nobre vereador, quando estiver como conselheiro, seja um amigo e um braço forte para essa casa, que tanto vai precisar de Vossa Excelência no tribunal. Sabemos que o tribunal é um órgão que é um braço da Câmara dos Vereadores. E eu tenho certeza que na hora que o senhor sentar naquela cadeira, vai estar olhando para essa casa. Porque é muito difícil hoje, e nunca aconteceu nessa casa, uma eleição somente para presidente. É diferente quando nós votamos para formar uma mesa diretora. E nós sabemos que hoje isso causa nervosismo e insegurança até para os vereadores, como os próprios funcionários dessa casa. O respeito que esses vereadores e esses funcionários dessa casa
tiveram com Vossa Excelência. Por isso, eu quero pedir ao nobre vereador, que, estando no tribunal, seja um aliado dessa casa, pelo menos nessa reta final de mandato de todos nós vereadores. Nós precisamos da sua interferência, tanto na eleição para presidente dessa casa, como nós precisamos de Vossa Excelência lá no tribunal, nos ajudando a prosseguir e a caminhar com essa casa, respeitando a instituição que é a Câmara dos Vereadores, que é a coisa mais importante para nós vereadores, é a nossa instituição, porque nós passamos, mas a instituição, ela permanece. Então, eu desejo sucesso lá no tribunal, com certeza será um grande orientador e um grande conselheiro em ajudar os seus pares nessa casa. Que lá você possa também, como conselheiro, levar com grandeza e prestigiando aquele tribunal que é tão honroso para os vereadores. Contar com o seu apoio é muito importante para essa casa. Muito obrigado, sucesso, e que a gente aqui estamos torcendo para o seu sucesso lá no tribunal, com certeza. Muito obrigado, vereador Ferraz. Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Jorge Felipe. Não estando presente, o próximo vereador inscrito, a nobre vereadora Silvia Pontes. Boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadora Luísio, nosso querido vereador Ivan Moreira. Eu não podia deixar, em hipótese nenhuma, de vir aqui manifestar o meu carinho, presidente, porque eu não vou esquecer nunca no dia que cheguei nesta casa. Eu cheguei para tomar posse nessa casa no dia 17 de janeiro, a casa estava de recesso e o presidente me deu posse. E foi uma posse totalmente atípica, porque éramos só meia dúzia, a minha mãe, que tem 86 anos, e o presidente aqui dando maior apoio, força, e depois, no decorrer do meu mandato, eu tive muitas dificuldades, né, como todos os suplentes sabem, das dificuldades que são, e o presidente sempre presente, manifestando o seu carinho. Eu estava contando, presidente, para minha mãe, dizendo, mãe, o presidente vai assumir, e ela então me falou assim, olha, eu queria que você passasse uma mensagem para ele. Mas antes de passar a mensagem, eu queria dizer, presidente, que eu desejo que você no Tribunal de Contas, realmente, né, o nobre colega, tenha muito sucesso. Aqui você fez muitos amigos, achei muito ético da parte do presidente, no dia que eu encontrei ele no corredor, e vi os nomes publicados nos jornais, eu não sabia absolutamente nada. E eu, como grande beneficiária, no caso, não sei se vocês sabem, que o presidente, a partir do momento que sai, a vereadora Silvia Pontes assume a titularidade do cargo. E aí, eu olhando aquela lista, eu falei, presidente, tem uma rádio corredor informando isso, e ele foi e mandou tá no diário, Silvia. Aí eu fui e falei, vi os nomes, eram 37 nomes, e ele fez o comentário, olha, tem um nome aqui que está errado, que foi o do Serri, enfim. Mas eu não pedi a vocês, Silvia, não pedi a vocês, porque eu não queria deixar vocês em situação difícil. Então, a grandeza do presidente, né, de dizer para nós, olha, vocês suplentes, eu preferi que vocês não participassem dessa votação. Então, presidente, eu quero te dizer agora a mensagem da minha mãe, quando ela disse assim, diga para o presidente que existe uma história que vai servir muito para ele,
de lição de vida. Eu não sei se todos vocês sabem, mas um pai que deu um mapa para o filho e falou: olha, meu filho, construa um mundo aqui para mim. O mapa estava todo picotado. E disse assim: daqui a 3 minutos eu volto. Mas claro que era um desafio que o filho não iria conseguir. Quando ele voltou, o mapa estava construído. E ele falou: meu filho, como é que você construiu o mundo? Ele: pai, muito simples. Atrás do mapa do mundo tinha a figura do homem. E eu construindo o homem, eu construo o mundo. Então, presidente, que você construa muitos homens, para que muitos homens saibam construir o mundo. Parabéns para você e sucesso. Obrigado, Silvinha. E obrigada pela titularidade do cargo, vou tentar honrar. Próximo vereador, inscrito, nobre vereador Jorge Mal. Dispõe de 5 minutos, vereador. No máximo. Senhor presidente do exercício, Aloysio de Freitas, você me faz lembrar o então presidente Ivan Moreira. Quando vem, logo assim que eu me dirijo ao microfone, ele me dá o tempo. Os outros, todo mundo foi beneficiado, mas para mim está só 5 minutos. Mas eu queria, presidente Ivan Moreira, primeiro dizer da questão que foi a sua ida para o tribunal. Eu acho que você enumerou tudo que tu fez por essa casa. Nós, vereadores, aprendemos muito. Eu acredito, e como dizia a nova vereadora pastora, Márcia Teixeira, a nossa vida sempre tem um propósito, né? E, com certeza, dentro de tudo que acontece, acho que Deus teve um propósito na sua vida. Eu tive a felicidade de entrar nessa casa, juntamente com Vossa Excelência, e cada vez que tinha uma eleição, eu vi a sua preocupação em dizer para mim: Maurinho, será que tu se elege lá? E eu dizer para você: pô, Ivan, é meio difícil, mas estamos aí, né? Isso faz com que você aprenda sempre uma lição. Eu estou nesse meu 4º mandato com alguns vereadores que estão aqui nessa casa. Aprendi muito. Sinto que cada vez mais a gente cede, né, as pessoas que vêm melhorando a nossa casa. Vereadores que estão lá, eu votei por Maurício Azedo, votei Thierry Montebello, José Moraes, né? E Nestor Rocha. Estou já velhinho aqui na casa, né? E fico feliz em saber que aquela casa vai ganhar alguma pessoa que vai fazer alguma coisa de bom, somando. Não quero me alongar mais, porque me deram só 5 minutos, mas dizer que tudo na vida vem na hora certa e porque Deus quer. Eu acho que, como amigo, às vezes que nós tivemos alguma desavença, eu disse sempre para você: presidente, eu acredito que eu posso estar errado, mas errar, a gente não tem vergonha de errar, né? O difícil é a gente não reconhecer o nosso erro. E em nome do meu partido, do PRTB, e quando eu entrei nessa casa, eu digo para os vereadores que são novos, que estão aqui, a gente nunca tem a certeza que vai continuar, né? Eu me lembro dos momentos difíceis que nós passamos juntos, né? Dos momentos fáceis, eles são sempre lembrados, né? Mas talvez, no nome de uma pessoa que esteve nessa casa também, com Vossa Excelência, às vezes eu paro e penso que vários vereadores que faleceram, né, senhor presidente, aqui dentro dessa casa, e via o carinho que você tinha, a palavra que tinha, eu mesmo, falecimento do meu filho, fiquei honrado quando Vossa Excelência apareceu, e me dando força para continuar. Eu hoje digo para você uma coisa que eu acredito muito em Deus. Eu continuo nessa casa lutando, né? Porque acredito que sempre existe uma criança, um idoso, ou alguém necessitado que a gente faça uma lei que venha beneficiar. E tenha certeza que nessa casa que Vossa Excelência está indo, o senhor vai continuar lutando por essas pessoas também. Em nome do PRTB, em meu nome próprio, eu espero que o senhor tenha sucesso nessa caminhada que o senhor vai ter agora. Igual teve nessa casa, quando presidiu
essa casa e colocou no patamar que colocou. Espero que o novo presidente conclua esse ciclo para a gente conseguir marcar uma história, né, de uma nova mudança. Eu acho que é um ano de mudança, é um ano que as pessoas têm que acreditar. Ao mesmo tempo que eu solicito e dirijo, dizendo que Vossa Excelência vai ter um grande sucesso, eu também parabenizo, no seu nome, o presidente que nós tínhamos, que era o Sami Jorge, né? Até porque eu acho que são pessoas que fizeram história nessa casa. E, às vezes, a gente não vive pela história, né? E a gente só consegue ver as coisas erradas. E mesmo as pessoas que passaram e não acertaram, eu tenho a certeza que elas tentaram acertar, porque é errando que a gente aprende a acertar. Que Deus ilumine a você em toda a trajetória da sua vida. Muito obrigado, vereador Auriemar. Próximo vereador inscrito, o nome vereador Pedro Porfírio. Dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente Aloysio Freitas, meu amigo conselheiro Ivan Moreira, queria fazer logo 3 registros. Quando o vereador Wilson Leite Passos usou a palavra, lembrou que chegou a esta casa em 55. E eu me lembrei, ele tem mais tempo de casa do que o Ivan Moreira de idade. O Ivan Moreira nasceu no dia 4 de dezembro de 58. Então, ele e o Sami Jorge poderiam ser boas fontes de inspiração, porque são pessoas que tiveram a vocação do vereador, os dois, né? O Sami foi também deputado constituído da Guanabara, tem essa experiência. Segundo o registro, é exatamente o fato do dia 4 de dezembro, que é o dia do nascimento do Ivan, que também é um dia marcante para a minha vida, porque no dia 4 de dezembro de 1950, quando eu tinha 7 anos de idade, eu perdi meu pai. E aí é uma ligação que a gente estabelece, perde um pai e ganha um amigo nessa data. E também uma ligação que vocês pouco, talvez não saibam, eu estou casado graças ao Ivan Moreira. O Ivan Moreira, eu casei na escola de samba. O meu casamento aconteceu em 1992, em 21 de março de 92, na escola de samba do Estácio. E quem foi o juiz de paz que topou ir lá para fazer o casamento? Ivan Moreira, que não era ainda vereador e que chegaria à Câmara no ano seguinte, nós chegaríamos junto à Câmara Municipal. Então, há muitos fatos que me ligam ao Ivan. Mas há algumas coisas que eu queria falar, Ivan, rapidinho, presidente. É a questão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, o Stepan Nercesian colocou muito bem. Não é uma aposentadoria, muito menos para o Ivan. Terá 20 anos de Tribunal de Contas. Será provavelmente um dos fóruns Jair, que já é muito tempo, fundador do Tribunal de Contas, está lá ainda até hoje. O Ivan vai ter 20 anos pela frente. Só existem 2 tribunais de contas municipais no Brasil, o do Rio e de São Paulo. Isso em si já é um fato especial. E hoje se discute muito, a nível de doutrina administrativa, o papel dos tribunais de contas. É algo que a gente tem que aprofundar. E eu creio que o Ivan Moreira tem uma história muito bonita. Eu sei da história dele, ele não me autorizou, mas o Ivan Moreira, como diz na linguagem comum, veio de baixo. Trabalhando no cartório lá, né, em trabalho subalterno, e foi lutando, se formou, se tornou um vitorioso. Quando o Ivan Moreira admitiu que era candidato, eu tomei um susto. Como é que uma pessoa vitoriosa na vida parlamentar, de repente decide ir para o tribunal, onde tem as condições de trabalho, mas não tem as emoções? Aqui tem as emoções. Quando o Jorge Pereira entrou ali e falou aquilo, é a casa, nós somos isso. Nós somos as emoções. E o Ivan vai abrir mão das emoções do parlamento para ir ser um técnico
viver lá numa casa que tem muito bons técnicos. Essa é a verdade. Mas, com certeza, já falaram aqui, me lembro qual vereador, sobre o embriólio que é a sua saída hoje, a nível da sua sucessão. Porque é preciso separar a mesa da Câmara do embate político. A mesa, ela não é contra nem a favor do Poder Executivo. A mesa tem que ser elegida com um sentimento de magistrado. Se a mesa da Câmara for subserviente ao Executivo, ela faz um mal muito grande ao Legislativo. Mas se ela for, a priori, hostil ao Executivo, faz o mesmo desserviço também ao Legislativo e ao povo que nós representamos. Então vai ser muito difícil encontrar uma pessoa hoje nesta casa, eu não participo de grupo nenhum, com o perfil do Ivan Moreira, que foi com certeza, nesses 15 anos de casa, foi com certeza um companheiro que, sem abrir mão dos valores éticos e morais, procurou atender a todos os pleitos, em todas as funções de todos os vereadores e dos funcionários da casa. Eu quero lembrar que esse perfil eu só encontrei no seu antecessor, no vereador Samir Jorge. O perfil da conciliação, do respeito ao legislativo, mas também o perfil da viabilização do poder. Nós governamos a cidade, o prefeito, o poder executivo e os vereadores. É um erro, é um equívoco, uma mesquinharia imaginar que a casa... Já aconteceu isso na época do prefeito Saturnino Braga e deu no que deu. A cidade parou, a economia faliu. Nós precisamos de um presidente que tenha o espírito da mesa diretora, do Aloysio Freitas, que preside hoje esse trabalho, da pastora Márcia, a segunda vice-presidência, do Luiz Carlos, que é nosso secretário, do Ferraz, nosso segundo secretário. Nós precisamos de gente que não transforme a presidência em tribuna. A presidência não é tribuna, a tribuna é aqui. A presidência é uma ferramenta de defesa e de operacionalização do poder legislativo, que, como falou o Stepan Essesian, é muito vulnerável. Essa matéria da transparência do Brasil, eu me choquei, eu procurei ver aonde é que eu estou errado também. E eu tenho um artigo do Le Monde sobre a transparência internacional, dizendo que ela é muito direcionada. Eu tenho um artigo do jornal Le Monde, porque eu coleciono tudo, dizendo que algumas coisas ela quer, outras não. Se for o caso, eu vou até trazer esse artigo para ler aqui na tribuna. De qualquer maneira, Ivan, eu tenho certeza que pela sua índole, você não estará afastado dessa casa. E como disse o Stepan, mais uma vez estou citando aqui o Stepan, o meu artista preferido, aliás, o Cláudio Cavalcante também é meu artista preferido, então são dois artistas preferidos. Você vai participar de um órgão de apoio da casa. E espero que tenha consciência disso. Muito obrigado, boa sorte, estou aqui para votar em primeira, segunda e se tiver terceira votação também. Um abraço para você. Muito obrigado, Pedro Porfírio. Próximo vereador inscrito, novo vereador Átila Nunes. Dispõe de 5 minutos, vereador. Bom, não serão precisos 5 minutos, não. Boa noite a todos, boa noite, meus colegas. Na verdade, eu queria marcar um registro. Talvez eu seja... Não sou, porque teve uma turma que chegou a partir de fevereiro aqui. Mas eu seja talvez um dos mais recentes vereadores. Entrei em outubro do ano passado. Fui recebido de forma muito carinhosa, muito aberta, né, com respeito, sabendo da minha posição de suplente. Enfim, agradecer a você essa postura com a qual você me recebeu, e eu sei que recebeu os meus colegas que vieram depois de mim, e aqueles nas mesmas condições que eu. Sempre fomos tratados de forma muito democrática aqui, respeitando a nossa opinião, respeitando a nossa voto, os nossos desejos e necessidades. Enfim, desejar a você uma boa sorte. Eu sei o que é a importância do Tribunal de Contas. O deputado Átila Nunes, meu pai, já foi candidato uma vez, e a gente viveu essa expectativa dentro de casa.
a gente sabe o que isso pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, eu desejar para você boa sorte, pedir que lá você seja tanto ou mais democrático que aqui, nos atendendo nossos apelos, nossos pedidos, as nossas necessidades, enfim, cumpra, siga o seu caminho, né? Você é uma pessoa iluminada, uma unanimidade nessa casa, e siga o seu caminho, tá? Boa sorte para você. Muito obrigado, Átila, coração. Próximo vereador inscrito, novo vereador Carlos Caiado. 10 minutos? Brincando. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, meu caro amigo Ivan Moreira, quero, nesse momento, agradecer a você, nesse primeiro momento, como amigo Carlos Caiado. Eu assumi aqui, em 2005, né, um vereador novo de idade e de mandato, né, primeiro mandato, e você me acolheu como um grande amigo, me orientou, e antes de entrar dentro dessa casa, eu pedi orientação a 3 pessoas que eu admiro muito. Meu pai, ao deputado Eider Dantas e o deputado Rodrigo Maia, inclusive faz aniversário hoje, e os 3 me falaram no seu nome, me procuraram e pedi ajuda. E assim foi feito, então agradeço. E também quero agradecer, como vereador, a Vossa Excelência, por ter me proporcionado orientações dentro do âmbito político, dentro da casa, e também agradecendo por você ter proporcionado a todos os vereadores diversas ações políticas, como as comissões especiais que vêm sendo feitas e trabalhadas na casa, e a casa vem trabalhando de uma forma natural e independente de partido político, como Vossa Excelência falou. Então, ao mesmo tempo, parabenizo pela indicação merecida, e falo que é pela 3ª vez que estou votando em Vossa Excelência, com muito orgulho, muita admiração, que Vossa Excelência é uma pessoa altamente capacitada para poder exercer a função que vai exercer, e tenho a certeza que vai ser um grande político, não só um grande membro do Tribunal de Contas, mas vai ser um grande político em defesa dessa Casa Legislativa, que está levando o seu nome ao lugar que Vossa Excelência merece. Então, meu fundo mesmo, agradecimentos e parabenizar, e desejo sucesso, que Deus abençoe, e um abraço fraterno à sua esposa, que tenho a certeza que, como eu a conheço, que teve uma participação fundamental na sua vida e na sua carreira política. Muito obrigado. Obrigado, Caiadinho. Coração, beijo. Próximo vereador inscrito, novo vereador Luiz Carlos Ramos. Senhor presidente da sessão, Aloysio de Freitas, senhor presidente Ivan Moreira, eu gostaria de fazer um relato, não dos 14 anos e 6 meses que eu passei a conviver com o Ivan aqui nessa casa, mas quando se deu a certeza do momento da escolha do Ivan, num conflito de véspera de eleição de mesa para primeiro secretário. Ele não era candidato, não se lançou candidato, sempre se trabalhou nomes de outros colegas para ser o candidato, e numa composição de 48 horas, chegou o nome dele nessa casa aqui, compondo a chapa com Sami Jorge para presidente. Ali a gente percebeu poucos momentos de administração daquela mesa, que o grupo político dessa casa, os vereadores dessa casa, passava a ter uma outra definição de força de gabinete, computadores, veio aqui a TV Câmara, com muito sacrifício para chegar à TV Câmara, teve uma habilidade enorme para compor 19 membros, para viajar, discutir, que o nosso painel de votação também foi uma conquista da administração no ano 2001 a 2004, e aí se preparou-se um nome. Aí se deu-se uma grande oportunidade do nosso presidente Sami Jorge, ele resgatou a sabedoria do Sami Jorge, presidente na ocasião, a competência do Sami Jorge, a elegância do Sami Jorge em falar, em conversar com os vereadores. Ele ainda trouxe uma coisa a mais, que é a juventude dele.
e a competência dele também, e a certeza de que bem ele queria em defesa dessa instituição. Em cima disso, Ivan, eu hoje, como fui seu segundo secretário, estou hoje reeleito à mesa como primeiro secretário, mas do mesmo modo que você chegou no primeiro cargo desta casa, nunca reivindicando, nunca colocando nome, mas dizendo para você o seguinte: eu aprendi muito, muita saúde, muita certeza de que essa casa aqui é o 6º nome que nós estamos mandando nos 14 anos, representar a cidade do Rio de Janeiro e fiscalizar o bem público do município do Rio de Janeiro. Vá com Deus, tenha certeza que essa casa aqui, muitos te amam e continuará te amando como cidadão e como amigo. Muito obrigado. Obrigado, Ramos. Obrigado. Próximo vereador inscrito, novo vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente Luiz de Freitas, senhor conselheiro Ivan Moreira, eu vou ser bastante breve, Ivan. Quero te dizer que te respeito profundamente. São 3 passagens por essa casa e em todas elas o melhor dos convívios nós tivemos. Sempre foi um companheiro leal, um companheiro firme, delicado, atencioso, e na presidência, que infelizmente eu não tive a oportunidade de votar em você para presidente, porque eu não estava aqui, mas vou ter a oportunidade hoje de votar com toda firmeza em você para conselheiro. Tenho certeza que você vai ser um grande conselheiro de contas, tá certo? Queria que você levasse o meu abraço, meu respeito e meu agradecimento naquela ocasião em que fui candidato a secretário dessa casa e você participou do nosso trabalho para aquela eleição. Então, leva aqui o meu abraço, que Deus acompanhe você, te ilumine, seja muito feliz. Muito obrigado, Romualdo. Obrigado. Próximo vereador inscrito, finalmente, para terminar, vereador Luiz André Deco. Senhor presidente Aloysio Freitas, senhor vereador Ivan Moreira, tenho a certeza que nesse momento Jacarepaguá está perdendo um grande representante daquela região, que era o vereador Ivan Moreira, mas desejo sucesso para o senhor lá como conselheiro do tribunal desse município, desejo sucesso para o senhor também, o mesmo que o senhor teve aqui nessa casa, eu como vereador desse município, eleito em 2004 como primeiro suplente e assumi agora tem 4 meses, quero dizer para o senhor que fiquei muito triste dessa relação aí, essa ficha não ter passado para o vereador Luiz André Deco assinar também. Eu desejo sucesso para o senhor e parabéns na nova caminhada do senhor. Mais uma vez, eu quero dizer que Jacarepaguá vai perder um grande representante. Eu, quando garoto, o senhor já está nessa casa, eu vim acompanhando o trabalho do senhor e tenho certeza que todos os vereadores aqui têm a consciência que o senhor fez história aqui como presidente. Desejo para o senhor boa sorte na nova caminhada do senhor. Muito obrigado, Deco, de coração. Muito obrigado mesmo. Não havendo mais vereadores inscritos, a presidência dá por encerrada a primeira etapa desta sessão extraordinária, concernente aos procedimentos afetos à arguição pública do novo vereador Ivan Moreira. Passa-se a segunda fase. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 193 de 2007, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que aprova a indicação de Ivan Moreira dos Santos para conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. No vereador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão. Em votação.
Vamos encerrar a votação, gente. Presentes e votando, 45 vereadores. Votaram sim, 40. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 18h15. A seguinte ordem do dia. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 193 de 2007. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, está aberta a sessão. A presidência submete ao plenário, se concorda com a dispensa da sessão da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 193 de 2007, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que aprova a indicação de Ivan Moreira dos Santos para conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada em discussão, em votação. Já está liberado a votação, senhores vereadores. Presentes e votando, 42 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Fica dispensada a resolução final. Segue a promulgação. Votar na matéria da presente sessão. Antes de encerrá-la, convocação ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.